Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caros irmãos e irmãs, meu nome é Catequista Pedro, eu sou seu catequista aqui das redes. Dando continuidade à nossa temática do mês de julho, hoje nós vamos conversar sobre a importância da igreja para a nossa salvação. Muita gente trata a igreja apenas como uma instituição qualquer, vai à missa apenas por obrigação. E isso é um risco porque acaba nos encegando ao ponto da gente não ver o caminho de salvação que tem ali pra gente. Então, sem enrolação para o nosso vídeo não ficar longo, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender, o que a igreja ela ensina. Ela ensina o seguinte: a salvação, logicamente, é oriunda de Cristo. Só que Cristo quis a igreja como um mecanismo de salvação para mim, para você, para todos. Porque senão, ele não teria falado lá em Mateus 16:18 a respeito dela para Pedro. Consequentemente, ao instituir a igreja, é demonstrado que ela não é opcional para nós. Muito pelo contrário, ela não é opcional porque fez parte dos planos de Deus para a nossa vida. Os planos de Deus não são opcionais para mim e para você. Pelo contrário, são necessários. O que vai ser complementado pelo parágrafo 846 do nosso Catecismo da Igreja Católica, que vai falar da sua necessidade para a nossa salvação. Só que, pessoal, a gente não pode parar aqui apenas no ela é necessária e pronto, acabou. A gente tem que entender o porquê da sua necessidade. Por isso que nós vamos entrar aqui na questão do porquê dessa necessidade. Porque, primeiro, de fato a igreja é uma instituição, mas ela não é uma instituição semelhante a um hospital, uma prefeitura, uma polícia militar, uma escola, uma creche, que são fundadas e geridas por homens. Não. A igreja ela estava fundamentada nos planos de Deus. E, consequentemente, gente, ela é o que a gente chama de meio ordinário. O que é um meio ordinário? Um caminho estabelecido e amado por Deus. E ela se faz necessária porque Cristo estabeleceu como um caminho para nos salvar. Ou seja, a missa que a gente vai, os sacramentos, são formas da nossa salvação, formas de nos salvar, diversas formas. E agora, se a gente juntar aqui o parágrafo 161 do Catecismo, mais Atos 4:12, eles vão falar que crer é a gente aderir também às revelações divinas. Lógico que a igreja, estando nos planos de Deus, faz parte dessas revelações que a gente tem que crer, e também a sua basilaridade para a nossa salvação. Ou seja, eu não posso tratar uma missa dominical, um dia de preceito, como uma forma qualquer. E também, pessoal, a gente não pode ficar preso nessa questão de eu vou à missa, eu comungo, eu rezo o terço todo dia, então já estou salvo. Cuidado, gente, porque muita gente infelizmente se condena porque acha que está tudo bem, mas mal sabe que está cavando a própria cova. A igreja não salva sozinha, mas tem que viver a fé de verdade, não pode ser aquele famoso católico de fachada. Então a gente já entendeu aqui, pessoal, o contexto de necessária. E agora um ponto. Como que a igreja ela nos ajuda na nossa salvação na prática? O primeiro, ensinando as verdades através de catequeses, encíclicas, dogmas, e por aí vai. Como também vai entrar a questão de administração de sacramentos. O que são sacramentos? Que são os canais da graça e santificação e purificação para cada um de nós. Que o parágrafo 1129 do Catecismo vai falar da importância deles para a nossa salvação, não só nesse sentido. E também, gente, orientações morais. A igreja nunca obrigou ninguém a seguir nada, isso é lógico. Só que, o que ela vai fazer? Ela vai te orientar. A igreja vai te orientar a seguir o quê? Aquilo que seja eticamente correto. Um exemplo. Uma pessoa que sabe que é errado furtar um objeto de outra pessoa. A igreja não vai te obrigar a não furtar. No entanto, ela vai te orientar
a não furtar. Vai caber a pessoa decidir se ela vai seguir ou não. Então a gente entendeu aí os meios de salvação da igreja, entende que ela nunca força ninguém a nada, no entanto ela orienta. E agora vai entrar um ponto. É por isso que sai muita briga entre católico e outras religiões. Porque todo mundo fala, ah, você não é católico, então eu que sou católico vou pro céu, enquanto isso tu vai arder lá no fogo do inferno. Será mesmo? Baseando-se no parágrafo 847 do Catecismo, vamos ver o que ele diz. Porque, primeiro, ninguém está automaticamente condenado. Todos nós podemos nos salvar. Os não católicos também, mas tem os requisitos que têm que ser seguidos. Entre eles, a ignorância invencível. O que é ignorância invencível? Nunca teve acesso ou então teve uma apresentação distorcida. Um exemplo de ignorância invencível que a gente pode aplicar no nosso cotidiano. Se eu pedir para um bebê de 1 ano escrever uma redação de 30 linhas no nível do Enem, a criança vai conseguir fazer? Não. Isso que é ignorância invencível, gente. A pessoa não conhece a igreja, ou então conhece do jeito errado, por isso que ela não está lá, porque foi apresentado do jeito errado ou sequer foi apresentado. Como também, pessoal, é recomendado que a gente busque viver sinceramente. Isso é, agir de maneira correta mesmo sem conhecer a fé. Por exemplo, se eu achar uma carteira na rua, o que é o certo? Eu roubar para minha carteira ou entregar em algum local seguro onde ela pode ser guardada até ser devolvida para o dono, ou se eu souber quem é o dono, ir lá devolver para ele? Logicamente, essa é a segunda opção que eu falei. O que vai entrar também na questão de viver conscientemente. Saber separar o certo do errado. Como exemplo que eu dei aqui agora da carteira. E também a abertura à graça. Não adianta eu ir na missa, comungar, rezar terço, ir para a Aparecida de joelho, ou qualquer outra coisa do tipo, se eu não estou aberto à graça. E o que é estar aberto à graça? Não é você só se confessar achando que vai ser perdoado seus pecados. De fato, a confissão perdoa, se você está aberto à graça. Também desse modo, Paulo, um exemplo, mudar de atitude quando sabe que está errado, saber largar sua vida passada e se abrir ao novo. Então a gente entendeu, todo mundo pode ser salvo seguindo alguns requisitos. E agora erros comuns, pessoal. Se aquele famoso católico tanto faz, que como eu falei, ignora a igreja como caminho ordinário de salvação, não tratar a igreja como necessária, ignorando aquilo que Cristo ensinou dela, porque ele quer nos salvar através dela, isso tem que ficar muito bem claro. E também a relativização da salvação. Ou seja, eu vou ser salvo do meu jeito, Deus me entenda. Nananana. Muito cuidado, gente. Que muitas vezes a gente pratica, leva coisas em nós que nos impedem de alcançar a salvação. Por isso é muito necessário a gente fazer essa revisão para ver se a gente está fazendo algum desses 3 requisitos que eu citei ou algo do tipo também. Então, pessoal, em suma, a igreja é o caminho seguro para a nossa salvação, instituída pelo próprio Cristo lá em Mateus 16:18. E a gente tem que tomar cuidado com a rejeição consciente, que vai trabalhar também com o parágrafo 846 do Catecismo, que é você conhecer a igreja, saber a verdade, mas você não se abrir à graça que ela oferece. Isso sim é um risco real, porque aí você está ignorando voluntariamente. Você não está desprezando porque você não conhece, foi apresentado errado, mas sim porque você quis. Então, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. Deixem seu like, inscrevam-se no canal, ativem o sininho, comentem e divulguem para mais pessoas conhecerem aqui o meu trabalho. Abraço, queridos. Fiquem com Deus.